Olá, alunos. Então, a gente vai falar sobre o assunto sobre icterícia neonatal. Icterícia neonatal, para quem nunca ouviu falar, ele é muito conhecido como o amarelão, né? Quando a criança nasce muito amarelinha, a gente chama de icterícia neonatal, que a criança está com icterícia, né? A icterícia neonatal, ela é uma doença fisiológica, tá? Ou seja, ela é comum na neonatologia. Então, ela acomete principalmente os recém-nascidos. Normalmente, os fatores de sua causa é porque o fígado do bebê ainda não está bem formado. Então, pelo fato do fígado do bebê ainda não estar bem formado, o nenenzinho acaba evoluindo para um aumento de bilirrubina no sangue, que é um pigmento amarelo esverdeado, advindo da destruição das hemácias. E o fígado não processa isso para a formação de bile, então ele fica ictério, tá bom? Então vamos lá começar a falar com vocês sobre icterícia neonatal e quais são os cuidados da enfermagem frente à icterícia neonatal. Esse primeiro slide aí, ele mostra o nenenzinho numa incubadora. A incubadora ela já tem a fototerapia, que é o tratamento para icterícia implantado nela, tá? Então, essa incubadora ela é uma incubadora nova em que os feixes de luz azul ele já vem acoplado à incubadora, é só ligar e a incubadora emite essa luz azul incidente sobre a criancinha, tá? Icterícia neonatal. Então, vou ler o slide, depois eu explico para vocês direitinho. A icterícia neonatal ou icterícia do recém-nascido, ele é um quadro que provoca uma coloração amarela na pele do bebê, tá? E nos olhos do bebê, na parte da esclerótica do bebê, que é a parte esclera, que é a parte branquinha do olho, tá? A icterícia infantil, ela ocorre porque o sangue do bebê contém excesso de bilirrubina, que é uma hiperbilirrubinemia que a gente fala, hiperbilirrubinemia, ou seja, hiperbilirrubina no sangue, tá? Ele é um pigmento de cor amarelo, derivado da destruição dos glóbulos vermelhos no sangue. Então, o que que acontece? Vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui tem mais ou menos uma figura e o slide que mostra. O que que acontece? As hemácias, elas duram somente 120 dias no adulto e 80 dias nos bebezinhos, tá? Então, as hemácias, elas ficam na corrente sanguínea, né, para carregar o oxigênio, e elas duram alguns dias e vão ser destruídas pelo baço, que é um órgão localizado atrás do estômago. Então, as hemácias estão andando aqui na corrente sanguínea, chega lá no baço, elas vão ser destruídas, elas vão se desmanchar. E quando isso acontece, elas se transformam, elas liberam uma substância chamada bilirrubina, que é uma substância amarelo, meio esverdeada. Então, quando as hemácias morrem, elas se transformam numa substância chamada bilirrubina, que é uma substância amarela esverdeada, mas continua na corrente sanguínea. Então, essa hemácia morta na corrente sanguínea, nessa coloração amarela esverdeada, vai passar pelo fígado. Quando essa substância passa pelo fígado, ela é metabolizada pelo fígado e é armazenada no formato de bile, né? Então, ela fica armazenada ali na forma de bile, é lançada no intestino e sai pelas fezes, tá? Quando essa hemácia não chegou a ser processada pelo fígado, ela sai pela urina, através dos rins, tá bom? Então, é assim que ocorre. O que que acontece? Acontece que o bebezinho, ele ainda não tem o fígado formado. Então, quando essas hemácias morrem, e no bebezinho só dura 80 dias, então as hemácias no bebezinho ela morre mais rápido.
E os bebezinhos também têm uma quantidade de hemácias maiores do que de quantidade maior que o adulto. Então, o bebezinho ele tem muitas hemácias, mais que o adulto. As hemácias morrem muito mais cedo. E pelo fígado não estar maduro, na hora que esse sangue passa pelo fígado, o fígado não armazena toda essa bilirrubina no formato de bile. Então a gente vai ter um excesso de bilirrubina no sangue por uma imaturidade do fígado. E aí esse excesso de bilirrubina no sangue, como ele fica nos capilares, que são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo, e os capilares, ele está em toda a nossa pele, essa pigmentação fica na pele. Então, o bebezinho, ele fica com essa coloração amarelada por um excesso de bilirrubina no sangue, excesso de hemácias mortas no sangue que não conseguiram ser processadas pelo fígado e armazenadas no formato de bile para serem excretadas pelas fezes, tá bom? Então, ela ocorre dessa forma, tá bom? A maioria dos bebês, a hiperbilirrubinemia, ela é um fenômeno comum. Por quê? Porque o bebezinho, ele tem o fígado imaturo, de acordo com que ele vai desenvolvendo, vai passando os dias dele, ele vai criando uma maturidade do fígado, o fígado vai conseguir processar essa bilirrubina e essa bilirrubina vai conseguir ser transformada em bile para ser excretada para o intestino e do intestino sair pelas fezes, entendeu? Então, isso é um fenômeno transitório. No entanto, em alguns casos, que aí são casos mais preocupantes, esses níveis de bilirrubina eles aumentam muito e aí causam intoxicação cerebral, causam intoxicação no sistema nervoso central. Aí a criança passa a ficar comatosa, passa a ter convulsões, então chega a um estágio grave, conhecido como kernícteros, tá? Então aqui na figura a gente consegue visualizar um nenenzinho ictéreo, né, com a conjuntiva amarelinha, a pele amarela, com excesso de bilirrubina. Se esse excesso de bilirrubina ele não for tratado, ele pode evoluir para um quadro conhecido como kernícteros, em que ocorre um excesso de bilirrubina no sangue grave e deposição de bilirrubina no cérebro, causando toxicidade cerebral, tá bom? O que é bilirrubina? Então, nossas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, eles têm uma vida média de 120 dias no adulto, 80 dias nas crianças, nos nenéns, né? Todos os dias, milhões de hemácias são produzidas pela medula do osso. Então, o osso produz milhões de hemácias por dia. E milhões de hemácias também morrem, destruídas pelo baço. Um dos produtos liberados nesses processos de destruição, né, das hemácias é a bilirrubina, um pigmento amarelo esverdeado que, quando passar pelo fígado, o fígado irá armazenar no formato de bile e essa bile vai ser excretada, né, pelo intestino e ser excretada nas fezes. Por isso que a coloração das fezes do recém-nascido, ela varia entre amarelo e amarelo esverdeado, tá bom? Quando o nenenzinho ele é diagnosticado com hiperbilirrubinemia, o médico consegue ver fisicamente, né? Ocorre uma manifestação física, a pele dele é amarelada, a esclera do olho está amarelada, então o médico consegue fazer uma avaliação física desse neném e um diagnóstico físico. Porém, há necessidade também de um diagnóstico laboratorial. E o diagnóstico laboratorial ele é feito através de confirmação pelo excesso de bilirrubina indireta, bilirrubina direta e bilirrubina total. A bilirrubina indireta é aquela bilirrubina em que os valores normais variam de 0,1 a 0,7, tá? E essa bilirrubina indireta, ela é uma bilirrubina em que acabou de ser formada, ou seja, a hemácia acabou de morrer. E aí nós temos a bilirrubina indireta.
Essa bilirrubina indireta, quando ela está alta, normalmente ela está relacionada a um aumento das hemólises das hemácias, ou seja, uma quebra muito alta no número de hemácias. Por quê? Porque ainda não foram processadas ainda pelo fígado, que seria a bilirrubina direta, que é conhecida também como bilirrubina conjugada. Entendeu? Então, essa bilirrubina normalmente ela aparece na urina, não foi processada ainda pelo fígado, que irá aparecer nas fezes no formato de bile, tá bom? Então, é feito pelo laboratório. E nós temos também a bilirrubina total, que é a junção tanto da direta quanto da indireta, e que os valores normais eles variam de 0,2 a 1,1 miligrama por dl. Ou seja, o paciente, o nenenzinho, ele só pode ter até 1 miligrama por dl. Só que o que que acontece? Acontece que é fisiologicamente normal o bebezinho aparecer com 6, com 7, em torno desse sentido, tá bom? Nesses valores. Quando os níveis de bilirrubina no sangue tornam-se elevados, esse pigmento tende a se depositar na pele, provocando um quadro chamado de icterícia, tá bom? Então, quando essa bilirrubina, que são essas mortes das hemácias, começam, né, a ser depositadas na pele, normalmente ou é um problema de fígado ou é um problema de hemólise, excesso, a morte das hemácias estão acontecendo muito rápidas ou em grande quantidade. A icterícia do neonatal é um fenômeno comum e transitório, principalmente nos bebês que nascem antes de 38 semanas, que são os bebezinhos prematuros. Então, é comum um bebezinho prematuro apresentar icterícia. Cerca de 50% dos bebezinhos que nascem no tempo certo, que são os bebezinhos termos, eles apresentam. E 80%, ou seja, quase todos os bebezinhos prematuros vão desenvolver icterícia. A icterícia, ela ocorre devido a três motivos principais, que foi o que eu havia falado com vocês. Então, a icterícia ela aparece porque as hemácias dos recém-nascidos apresentam uma vida mais curta, 80 dias, enquanto o do adulto é 120. Os bebês produzem mais quantidade de hemácia, enquanto o adulto produz 40%, o bebezinho tem 60% de hemácias na composição do sangue. O fígado do recém-nascido, ele é imaturo e sua capacidade de conjugação e excreção ela é limitada. Então, o fígado ele ainda é imaturo, ele não produz tanto, ele não tem tanta formação de bile para excretar pelas fezes, tá bom? Então, essa bilirrubina fica no sangue e não é armazenada como bilirrubina. Uma forma da gente verificar a manifestação clínica dessa patologia, uma forma da gente verificar, né, a manifestação na pele do bebê é através desse teste aqui, que a gente estica a pelinha do bebê e quando a gente estica ela momentaneamente no tórax ou na testa também, a gente faz essa pinçada, a gente verifica uma coloração branca num bebê que não tem icterícia e nós verificamos uma coloração amarela num bebê que é ictério, tá bom? Então, se houver dúvida, uma manobra simples que pode ser feita é o dedo indicador, né, pressionando a testa, o narizinho, o tórax do bebezinho e observar que nos bebês que não têm icterícia, ao pressionarmos, ela vai ter uma aparência branca, enquanto os bebês com hiperbilirrubinemia, a pele fica amarelada. Esse teste deve ser feito no local bem iluminado, porque se o quartinho, né, o quarto estiver muito escuro, não dá para a gente visualizar. Outro local que dá para a gente visualizar a icterícia é nessa partezinha do branca do olho, que é conhecido como esclerótica, né? Esclera do olho. Também dá para visualizar, tá vendo? Olha, ela tá bem amarelinha. Significa que esse bebezinho tá com icterícia, tá bom? Outro local fácil de notar é a esclera do olho. E o que que acontece com os níveis de bilirrubina? Eles descem.
Então, de acordo com que o bebezinho vai aumentando os níveis de bilirrubina, né, que fala, de forma geral, os olhos ficam amarelos quando os níveis de bilirrubina chegam de 2 a 3 miligramas, a face de 4 a 5, o tronco de 10 miligramas e o corpo com 15 miligramas. O que que isso quer dizer? Que o excesso de bilirrubina no sangue, de acordo com que a concentração de bilirrubina no sangue vai aumentando, a icterícia vai descendo, a cor amarelada ela vai descendo. Então, quando está em níveis altos, 15, 18 miligramas, a icterícia já pegou todo o corpo do bebê, tá bom? A icterícia, quando que a icterícia se é preocupante? Então, a icterícia normalmente ela é fisiológica, ela desaparece em 2 semanas. Se é uma icterícia em que não desaparece, em que os níveis de bilirrubina ao teste de sangue é sempre mais elevado e não diminuído. Essa icterícia ela é preocupante, porque é uma icterícia que não aparece, os níveis de bilirrubina no sangue não diminuem, então aí os médicos ficam mais preocupados, tá bom? A icterícia dita fisiológica é aquela que é considerada normal e esperada. Inicia-se ao redor do terceiro dia de vida, ou seja, o bebê ele não nasce ictério. Ele vai apresentar a icterícia depois de 24 horas e vai desaparecer em 2 semanas, dependendo da prematuridade dele. Então, nos bebês prematuros, ela pode demorar um pouco mais, então depende da prematuridade. A fisiológica é aquela que aparece depois de 24 horas e que ela vai sumindo, né? O bebezinho toma fototerapia artificial, fototerapia natural, que é a luz do sol também, e vai desaparecendo. A icterícia neonatal deve ser melhor investigada quando ela tiver as seguintes características. Então, inicia-se cedo demais, então o nenenzinho já nasce ictério. Então, quando o bebezinho já nasce ictério, pode ser que seja algum problema relacionado à incompatibilidade sanguínea, pode ser algum problema relacionado a hepatomegalia, algum problema relacionado a uma má formação do fígado, a um problema no baço, um problema de hemólise, um problema de medula óssea. Então, quando o bebê nasce ictério, aí é preocupante, porque não é normal o nenenzinho nascer ictério. Ele normalmente desenvolve em um tempo depois, tá? Então, as mais preocupantes são aquelas que se iniciam logo nas primeiras 24 horas de vida. Apresentam uma concentração muito alta, acima de 20 miligramas por dl, ou seja, o bebezinho ele nasce todo amarelo, com o corpo todo amarelado. Demora para desaparecer, exceto em prematuros, né? Mas um bebezinho termo, por exemplo, que demora a sua icterícia aparecer. Os níveis estão altos no sangue. Quando a bilirrubina direta também é muito elevada, então aquela bilirrubina que é processada pelo fígado também está elevada. A icterícia que apresenta uma ou mais dessas características pode estar sendo provocada por problemas do fígado, ou por problemas de bile, ou por problemas de hemólise, né? Algum problema na medula da criança. E existem alguns casos particulares também de icterícia, tá? A icterícia normalmente não é só por prematuridade, fisiológica, problema de hemácias, problema de hemólise, problema de medula óssea. Pode ser também existe um tipo de icterícia conhecida pela medicina que chama icterícia do leite materno, tá? Essa icterícia, eles acreditam estar relacionado ao leite da mãe. E ela é uma icterícia em que os níveis de bilirrubina no sangue são baixos. Então, é uma bilirrubina que tem um nível baixo no sangue, tipo 4, né, 5, então é um nível baixo. Porém, ela perdura mais tempo. Ela dura em torno de 3 meses. Ela é uma icterícia em que tem uns valores baixos, porém o tempo de duração dela é bem maior.
Por isso, acredita-se que ela esteja ligada ao leite. Só que se o recém-nascido ele estiver se alimentando bem e ele está se desenvolvendo, não tem necessidade de interromper o leite, entendeu? A icterícia do leite materno ela é benigna, né? Não é maligna e não provoca maiores problemas, mas há necessidade do tratamento em fototerapia natural, que seria uma fototerapia com a luz do sol, né? Antes das 10 horas da manhã. Ao contrário, né, agora vem uma outra icterícia também, que é conhecida pela medicina, sem ser essas do que a gente havia falado, que é uma icterícia ocasionada pela falta de amamentação no bebezinho desnutrido. Então, o bebê desnutrido também pode apresentar a icterícia, tá? Esse bebezinho que não tem nutrição, pode ocorrer por conta disso um má funcionamento do fígado. E esse má funcionamento, né, pode evoluir para uma icterícia por falta de comida. Esse bebezinho, ou ele vai se apresentar muito irritativo, porque está com fome, ou ele vai apresentar muito prostrado, comatoso, porque ele está com tanta fome que ele fica sonolento, tá bom? Normalmente, esse bebezinho ele não ganha peso, porque ele não está se alimentando. Ele vai urinar e evacuar pouco. Por que que ele vai urinar e evacuar pouco? Porque para urinar ele precisa mamar. Se ele não está mamando, ele não urina. Consequentemente, também, se ele não mama, ele não está evacuando. Tá bom? Então, normalmente, a icterícia da amamentação insuficiente é um bebezinho que ele não está mamando o suficiente para ganhar peso, não está mamando o suficiente para ocorrer um desenvolvimento físico suficiente para poder evitar com que ocorra a icterícia, tá bom? Então, ao contrário da hiperbilirrubinemia do leite materno, que ocorre sem que haja alterações no desenvolvimento ou comportamento do bebê, a icterícia da amamentação deficiente costuma vir acompanhada de um bebê muito irritado, prostrado, né? Irritado por fome ou prostrado, que não ganha peso, não urina e evacua pouco. Aqui é uma parte preocupante da icterícia neonatal, conhecida como kernícterus. Kernícterus é uma intoxicação cerebral em que ocorre um grande excesso de bilirrubina no sangue. Normalmente, a kernícterus está ligada a problemas patológicos, tá bom? Problemas de hepatomegalia, problemas de medula óssea, problemas de hemoglobinopatias. Então, é um caso um pouco mais grave, tá? Podendo levar a deficiências irreversíveis cerebrais. Em níveis muito elevados, a bilirrubina é tóxica para o cérebro, tá? Os primeiros sinais clínicos dessa intoxicação incluem sonolência, diminuição do tônus, que é flacidez. O nenenzinho não tem flexão e extensão de membros, ele fica flácido, sonolento e não se alimenta, não tem reflexos alimentares, tá? Com o tempo, o bebê passa a ter convulsões, que são espasmos, né? Choro irritativo inconsoláveis. Apresenta vômitos, febre, ou seja, quadros de intoxicação cerebral, tá? Se o excesso de bilirrubina não for corrigido, o bebê pode evoluir para uma lesão cerebral permanente, que é chamada de kernícterus, tá? Essa complicação, ela normalmente ocorre quando os níveis de bilirrubina no sangue estão acima de 25 miligramas por dl. Então, é um caso grave, tá bom? As principais complicações do kernícterus podem se tornar nítidas após o primeiro ano de vida. Então, um bebezinho que teve kernícterus, normalmente ele teve uma intoxicação cerebral em que teve um dano cerebral em que desenvolveu, né, talvez um problema cerebral irreversível no seu desenvolvimento locomotor. Então, pode ser que ele não sente, não engatinhe, tenha dificuldade de andar,
pode ser um bebê que apresente convulsões, mesmo após o tratamento, alterações de audição e visão, então um bebezinho surdo, um bebezinho que tem problema de cegueira. Ele pode ter um retardo do desenvolvimento neurológico, visto depois da cura, né? Mesmo depois do kernícterus, porque o kernícterus levou uma lesão cerebral. E alterações na arcada dentária, tá bom? Então, isso pode ser apresentado depois da criança ter tido kernícterus. O tratamento da icterícia neonatal é feito através de fototerapia, tá? Fototerapia artificial ou fototerapia natural. O que que acontece? A fototerapia artificial, ela não necessariamente precisa ser de luz azul, tá? Só que estudos científicos já comprovaram que a luz azul, ela tem uma capacidade de quebrar o amarelo. Então, como a substância bilirrubina, ela tem a pigmentação amarela esverdeada, essa cor azul, ela penetra na pele e através dessa penetração ela faz a quebra, né? Ela facilita a quebra de bilirrubina para essa bilirrubina ter uma maior facilidade para sair tanto nas fezes quanto na urina, tá bom? Então, isso já é comprovado cientificamente. Eu sempre dou o exemplo das loiras, né, que tem o cabelo loiro, amarelado, e o que que a loira faz para quebrar o amarelado? Utiliza-se shampoo azul, shampoo, máscara de tonalização azul. Para quê? Para que ocorra essa quebra do amarelo, tá bom? Então, normalmente é isso que a luz azul, fluorescente azul, ela faz incendida sobre o bebezinho. Aí nessa figura vocês têm um bebezinho em uma incubadora, em fototerapia azul, nu, tá bom? O bebezinho ele tá com máscara protetora para os olhos, máscara, fralda protetora para as gônadas, tanto testículo quanto ovários. E também ele está com uma proteção na infusão venosa, que é muito importante proteger a infusão venosa para que não entre em contato com a irradiação, né, da luz azul e alteração medicamentosa, caso venha trazer algum problema, tá bom? Então, hoje, as incubadoras, elas vêm com as luz azul implantada dentro da incubadora. Os bercinhos aquecidos, pode ocorrer de algum vir, mas normalmente nos bercinhos aquecidos é encendido essa lâmpada, como um tripézinho, né? Ela vem num tripé, como se fosse um abajur alto, e é incendida a luz para fototerapia, tá vendo? Então, às vezes tem um bercinho aquecido que não necessariamente tem a luz azul e utiliza esse tripé móvel que a gente pode carregar para qualquer lugar para incidir sobre o bebê, sobre a cama do bebê, sobre o berço aquecido do bebê, sobre o berço comum do bebê, tá bom? Nós temos hoje também, além das incubadoras, além do tripé, né, da haste lá, de fototerapia, a gente tem hoje também um bercinho novo, em que ele emite fototerapia de baixo para cima. Então, ele não é uma incubadora, ele é um bercinho todo fechado, assim nas laterais. Ele é de ferro aqui embaixo, o bebezinho fica por cima, assim, e a emissão de fototerapia ela ocorre de baixo para cima. E também é colocado o tripézinho para emitir por cima. Então, o bebê, em qualquer posição que ele esteja, porque é importante também nós fazermos a mudança de decúbito, em qualquer posição que esse bebê esteja, ele vai receber a luz azul, possibilitando uma completa quebra da bilirrubina em qualquer capilar, em qualquer extensão do corpo. Mas lembrando sempre que esse bebê precisa estar com os olhos fechados, gônadas e infusão também fechada, tá bom? Não pode passar óleo, tem alguns cuidados, tem que ter mudança de decúbito, ele não pode ficar sob a luz intermitente, então tem períodos que ele precisa sair, tem horários de intervalo que ele precisa sair, tá bom? Então, o tratamento da icterícia. Como a imensa maioria dos recém-nascidos melhora espontaneamente,
O tratamento só é indicado em casos de valores de 18 miligramas acima, né, de 18 miligramas por dl, a partir do terceiro dia, ou quando ele encontra-se acima de 12, logo quando nasce, logo nas primeiras 24 horas. A fototerapia ele é um tratamento mais utilizado para baixar os níveis de bilirrubina, tá? Não tem medicação para baixar os níveis de bilirrubina. A não ser que os níveis de bilirrubina estejam aumentados por algum problema de fígado, algum problema de medula óssea, porque daí o médico vai ter que tratar a doença que está levando a uma icterícia patológica e não fisiológica, tá bom? O recém-nascido ele é colocado sob uma luz azul fluorescente que age quebrando as moléculas de bilirrubina depositada na pele. Isso facilita a excreção pela urina e pelas fezes. Esse bebezinho aqui, ele não tá com infusão venosa, tá vendo? Então, ele tá nu, somente com protetor ocular e protetor de gônadas, que é a fraldinha e a máscarazinha nos olhos, tá? A fototerapia é um procedimento muito seguro e ele é usado há mais de 30 anos. Em geral, é o único tratamento necessário para baixar os níveis sanguíneos de bilirrubina, tá? Então, normalmente ele é um dos únicos tratamentos. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o chá de picão, mas ele não é ele não é prescrito, tá bom? O chá de picão não existe comprimido de chá de picão, não existe nem estudos de mestrado, essas coisas também eu cheguei a procurar, não existe nem estudos de mestrado quanto a isso, tá bom? É mais popularmente mesmo, que é muito utilizado o chá de picão. Várias pessoas falaram comigo que fizeram banho de chá de picão, deram para a criança beber chá de picão e funcionou, tá bom? Mas não tem nenhuma comprovação científica ainda quanto a isso. Cuidados de enfermagem quanto ao aparelho, né? O aparelho ele deve ser supervisionado para ver se não tem nenhum fio desencapado, não está esquentando muito a luz não corre o risco de estourar, então tem que estar de olho nisso. A luz, ela não pode estar manter a lâmpada, né, de 20 a 30 centímetros do bebê, porque como eu falei com vocês, existem alguns bercinhos que vêm acoplado, mas existem alguns que são só o tripé, que é a gente que coloca próximo ao RN. E não deve ser colocado muito próximo, deve ser de 30 a 20. Por quê? Porque se você botar muito próximo, queima. Se você botar muito longe, acaba não fazendo efeito, tá bom? Anotar o tempo de uso da lâmpada, né? Então, verificar o quanto tempo essa luz está irradiando no bebê. Tem que ter intervalos, tem que ter intervalo para ele mamar, tem que ter intervalo para ele tomar banho. Ele não pode ficar o tempo inteiro aqui. Então, por exemplo, de uma em uma hora, tem que tirar ele uns 15 minutinhos para poder não ficar com essa luz intermitente sobre a pele, tá bom? Para evitar queimaduras. Não sei se vocês já viram, mas existem bebezinhos recém-nascidos, prematuros, que você olha a pele dele toda queimadinha, enrugadinha e toda queimada. Pode ser por causa da intensidade de luz azul. Então tem que evitar esse excesso, né, de luz incidente sobre o bebê. Tem que ser feitos intervalos, tanto para mamada quanto intervalos para não ter uma luz intermitente sobre o bebê, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem? É cuidado de enfermagem fazer toda a retirada da roupinha. Ele só vai utilizar um protetor ocular e um protetor de gônadas. Gônadas são as glândulas genitálias, né, da genitália, tanto masculino quanto feminino, testículo e ovários. E ovário, né, os ovários. Então, vai proteger os olhos, proteger as gônadas e proteger as infusões venosas. Tem que ser feita a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Não pode passar nenhum tipo de hidratante, principalmente óleos, porque queima a pele dele. Tem que se verificar constantemente a temperatura, porque esse excesso de luz pode causar uma hipertermia, tá? Que é um estado febril.
Vai ser feita a coleta de amostras de sangue, segundo a prescrição médica, para verificar se esses níveis de bilirrubina eles abaixaram, tá bom? Outro cuidado também é tamponar as infusões, se tiverem infusões. Outro cuidado também que a equipe de enfermagem faz é colocar um insufilme quando o bebezinho ele está em berço aquecido, não é incubadora, porque a incubadorinha ela é toda fechada, tá? Mas quando o bebezinho ele está em berço aquecido e o berço aquecido ele é aberto por cima, eles colocam um insufilme entre o bebê e a luz. Para quê? Para que esse faixa de luz, o calor não consiga chegar, né? Os raios não consigam penetrar no bebezinho, mas que ele consiga absorver a luz azul. Mas a incidência de queimadura, de pele, essas coisas é evitada pelo hiperaquecimento. Aqui, por exemplo, a gente tem um bebezinho, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o bebezinho ele fica aqui dentro do bercinho, pode ser colocado um insufilme entre o bebê e a lâmpada, para que não queime a pelinha dele. Se vocês observarem, ele é muito pequenininho, olha a finura do bracinho, tá bom? Então, esse aqui também é um tipo de fototerapia. Observar as características das fezes, da urina, por quê? Porque já que ele está fazendo fototerapia, as fezes e a urina têm que sair bilirrubina, entendeu? Interromper a fototerapia durante banho, amamentação. Existem alguns casos em que a fototerapia ela pode ser feita no colo da mãe com aquela haste por cima. Então coloca o bebezinho em sentido de canguru. Então o bebezinho ele vai ficar no colo da mãe, né? Tipo canguruzinho assim, no meio do seio dela assim e coloca o tripé de fototerapia em cima dos dois. Também pode ser feito dessa forma, tá bom? Há necessidade de estimular o aleitamento materno, porque como ele fica sob essa luz azul durante muito tempo, pode ocorrer desidratação. Então, para evitar a desidratação, a gente aumenta a demanda de leite, tá? Aplicar fototerapia conforme os períodos e intervalos indicados pelo médico. Lembrando que precisa ter períodos, precisa ter intervalo. Essa criança não pode ficar intermitentemente sob a luz azul, tá? Observar o estado geral da criança, sonolência, sinais vitais e orientar os pais, né? Por que que o bebezinho está fazendo fototerapia? Como que o procedimento é feito? Porque alguns pais ficam assustados em ver, né, todas aquelas coisas, aquela luz sobre a criança. E na verdade é conversar com eles que a luz vai quebrar o amarelão, né, e que isso é fisiológico, vai passar. Então é importante a equipe também eh, aconselhar, né, falar como que funciona, incentivar o aleitamento materno e tranquilizar essa mãe, tá bom? Agora a gente tem alguns casos mais preocupantes, tá bom? Esses casos mais preocupantes que ou a criança faz ou a criança morre, o procedimento que é feito ele é chamado exsanguíneo transfusão. A exsanguíneo transfusão, ela é um tipo de transfusão em que a gente troca o sangue do bebê. Então, coloca-se um volume de sangue através de um catéter umbilical. Vocês sabem que o coto umbilical, ele tem uma artéria para cima e uma artéria para baixo e uma veia. Vai se passar um catéter por uma dessas artérias e vai ser feita uma troca de volume sanguíneo. Um volume sanguíneo ele é injetado e um volume será retirado. Por quê? Porque precisa imediatamente fazer a troca sanguínea deste bebê. Por quê? Porque os níveis de bilirrubina no sangue desse bebê estão altíssimos. Se não for feita essa troca, ele pode ir a óbito ou ter kernícteros, que é a intoxicação cerebral com danos irreversíveis. Então, há necessidade de ser feito. Quem pode fazer essa exsanguíneo transfusão é o enfermeiro treinado, especialista nisso, e um médico ou um médico, tá bom? Então, ele é um método utilizado quando há risco de ter kernícteros,
tá? A quantidade de sangue é de duas volemias, um volume entra, um volume sai. O sangue deve ser fresco, né? Fresco no sentido assim, não congelado. Então, o ideal é a mãe fazer a transfusão, né? A mãe fazer a doação, o pai, um parente bem próximo fazer a doação para o sangue ser fresco. Durante uma exsanguíneo-transfusão, deve ser de 1 a 2 horas. Então, a exsanguíneo-transfusão, ela deve ser rápida. Por quê? Porque senão pode ocorrer coagulação, tá? E tem que ter um controle rigoroso da temperatura, tanto do RN quanto também do sangue, né? Mas principalmente também do RN, tá bom? Complicações que pode ocorrer na exsanguíneo-transfusão: bradicardia, cianose, trombose, né, que seria uma reação, apneia, podendo levar a óbito. Então, as complicações não são somente da exsanguíneo transfusão. As complicações são também da própria evolução do quadro desse bebê, porque para ele estar desenvolvendo um quadro com risco de kerníteros, é porque algum tipo de patologia grave ou alguma má formação genética ele deve ter nascido, tá bom? Então, a exsanguíneo transfusão ela é uma forma de tentar salvar a vida desse bebê. Bom, e é isso, nossa aula termina por aqui, tá? Eu peço vocês que estudem. Eu estou ansiosa para o nosso retorno, né? Queria muito que a gente voltasse a estudar em sala de aula, eu acho muito importante. Eu pulei a aula de administração de medicação, porque é uma aula prática. A aula de administração de medicação, ela é uma aula que eu gosto da prática em seguida, né? Que é intramuscular, subcutânea, endovenoso. Então eu gosto de dar logo em seguida as formas de segurar o bebê, as formas de segurar a criança para administração de medicação também é importante. Então eu gosto de dar a prática dessa parte, tá bom? Mas eu tenho fé que a gente vai voltar em breve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Depois eu vou passar uma atividadezinha para vocês. E é isso, bons estudos!